Olá, eu sou Fábio Galo, professor de Finanças da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Sou autor de vários livros sobre finanças pessoais e de cursos sobre esse tema organizados pela FGV Online. E a convite da Icatu Seguro, vou falar com vocês sobre o tema que está sendo tratado na 7ª Semana de Educação Financeira do ENEF neste ano, que é justamente resiliência financeira. Como atravessar esta crise. Vamos conversar um pouco sobre a importância e o significado de resiliência financeira e dar algumas dicas de como atravessar esse momento tão difícil para todos nós, né? Professor Fábio, o que é resiliência financeira e quão importante ela é? Bom, vamos entender primeiro o tema resiliência, que muita gente fala e às vezes não entende claramente, né? Sem ir muito longe, mas ela vem do latim, do termo resiliens, né? Do verbo, na verdade, resiliere, né? Que significa ricochetear, pular de volta, ir para trás. E eu, particularmente, gosto muito do termo grego que significa resiliência, que é higros, que é no sentido aquilo que se dobra e volta à mesma posição quando a coisa passar, na verdade. Então, e no caso que nós estamos lidando, né, significa justamente a nossa capacidade, a capacidade de cada pessoa que tem de lidar com seus próprios problemas, de sobreviver e superar esses momentos difíceis diante de situações adversas e não ceder à pressão, independente da situação vivida. No caso particular, né, que nós estamos tratando, né, estamos usando o termo resiliência financeira, significa justamente a nossa capacidade em lidar com os problemas financeiros e dar a volta por cima. Eu repito isso há anos, né? Gosto muito da figura do coqueiro na praia, né? Acho que todo mundo tem noção do que eu estou falando, né? Pode vir tempestade, pode vir o vento forte que for, o coqueiro se dobra, mas resiste. Passou o vento, ele volta para a posição. E assim que eu acho legal a gente interpretar essa questão da resiliência financeira. E é algo que todos nós temos que aprender, porque ser resiliente é saber lidar com uma situação ruim nas nossas vidas e sair dela melhor do que antes. Nos tornarmos, na verdade, melhores seres humanos do que antes da situação vivida, né, do momento de adversidade. E esse momento vivido por todos nós, com essa pandemia, ele na verdade, a gente procura, né, comparar com vários outros momentos e tragédias vividas pela humanidade, como as grandes guerras, a gripe espanhola, a peste negra, né? E dessa forma a gente procura entender um pouquinho do que ocorreu naqueles eventos passados e temos alguma perspectiva do que nós podemos encontrar e como sair desse momento atual. Mas o fato é que a crise que a gente está vivendo agora, né, ela, para mim, ela, na verdade, é diferente das outras, porque a gente encontra mais paralelos do que estamos vivendo em filmes de Hollywood, né, com cenários de isolamento social. No início, que nós estávamos no isolamento aqui no Brasil, particularmente, né, ruas vazias, né, um medo instalado, né? Enfim, nós estamos percebendo que situações, na verdade, estamos assistindo situações que nós anteriormente nem tínhamos percebido claramente, né? E nós estamos vendo, por exemplo, de uma forma até escancarada, né, que milhões de brasileiros não têm nenhuma forma de segurança social, depende de um trabalho diário e para poder comer. E acho que todos nós, né, vimos em notícias, vimos na televisão, né, quantas pessoas que são ditas até invisíveis, né? Nós não tínhamos noção clara do que acontecia com essas pessoas. E nesse ponto, essa crise vivida pela pandemia da Covid, ela é muito desafiadora, porque ela nos afeta profundamente, tanto psicologicamente como financeiramente. Então, nesse aspecto, sermos resilientes é um comportamento essencial em momentos de dificuldades como nós estamos vivendo, né? E eu tenho um adágio, né, uma frase que até coloquei no livro há muitos anos atrás, que sempre foi uma questão que me preocupou, que dizia o seguinte, acho que todos já devem ter ouvido falar, né? Em casa onde falta o pão, há desunião, né? A briga.
né? E nesse momento a gente precisa entender que essa crise está provocando uma grande crise econômica no país como um todo e uma crise financeira para as famílias. Isso pode levar a muitos conflitos. Nós precisamos saber lidar com esses conflitos, né? E se nós somos resilientes, nós tendemos a ter uma vida com relações mais harmoniosas no contexto familiar e profissional. Uma das características interessantes da pessoa que é resiliente é que elas são otimistas, né? E justamente por isso permite que essas pessoas que sejam mais resilientes, e particularmente quando a gente consegue ser mais resiliente do ponto de vista financeiro, permite que a gente passe por essas dificuldades, como queda de renda, a má administração do nosso próprio dinheiro, muitas vezes, e dessa forma nós consigamos ter forças, resistência a tudo para podermos nos reerguermos, né? Sobreviver esse momento tão dramático que nós estamos vivendo. Isso acho que é muito importante. E daí a gente precisa, na verdade, nos perguntarmos, né? O que a gente está fazendo nesse momento de adversidade, né? Como que a gente pode lidar com esses problemas que estão surgindo? Infelizmente, o que a gente vê é que alguns congelam, outros chegam a chorar, passam por muita dificuldade, e outros até fogem procuram, na verdade, fugir dessa situação como se fosse possível. Mas existem pessoas que, além de enfrentar os problemas, ainda são capazes de se beneficiar com eles. Aprendem, crescem até emocionalmente. Por quê? Porque mantém principalmente o foco nos seus objetivos, né? Essas pessoas são ditas pessoas resilientes, né? Elas entendem o problema, o seu dia a dia, sabem que as coisas não estão bem, mas quando passa a dificuldade, elas voltam a acreditar efetivamente na vida e dão a volta por cima. Aceitam a natureza humana, aceitam as situações como se põe. E como eu disse, elas não são otimistas pelo simples fato de serem otimistas, mas elas mantêm uma postura de enxergar a realidade das coisas e mesmo assim são capazes de sobreviver, entendendo que as coisas são como são e que a gente precisa passar por tudo isso. E a questão é, o que a gente vai fazer com tudo isso? Professor, é possível adquirir resiliência financeira? Sim, sem dúvida. Como disse, é uma questão de você aprender a lidar com isso, você entender que a realidade se impõe às nossas vidas, que não dá para você ficar simplesmente brigando contra ou fugindo da situação, porque não vai resolver, vai ser pior, né? Eu tenho feito uma figura, eu não sei se é útil para todo mundo, né? Mas para mim pode mostrar um pouco esse aspecto. Imagina que eu estou num mergulho autônomo, né, a 40 metros abaixo no mar, né, 40 metros de profundidade, e achar que eu vou tirar o tubo, a máscara, tudo, e vou conseguir respirar. Não é possível. Aquele ambiente que está se impondo. Eu tenho que aprender a ter calma, principalmente emocional, para poder lidar com isso. Então, isso é um treino, é um aprendizado de a gente poder ir realizando isso, ir aprendendo isso para poder sair, particularmente no caso de resiliência financeira. Quanto mais conhecimento nós tivermos sobre esse ambiente, mais facilmente nós vamos saber lidar com ele. A crise está trazendo consequências enormes para o mundo. O que você poderia nos falar sobre a crise econômica, como ela está afetando o Brasil e qual a sua perspectiva para o país? A crise da Covid tem trazido um enorme volume de análise de projeções econômicas sobre o que nós devemos esperar quando sairmos da situação atual. Algumas conclusões já são, vamos dizer assim, evidentes, porque fazem parte já do que nós estamos vivendo, do nosso dia a dia. A queda do produto, da produção das nações como um todo, é evidente isso ao redor do mundo. Nós temos que entender que na economia o tempo perdido não volta mais, né?
que eu costumo falar também, né? Situações como a vivida por nós agora, temos que entender que a queda na economia é de elevador, mas a subida é de escada, com degraus altos que vão exigir muito esforço de todos nós para que a gente consiga superar. Discute-se, inclusive, muito como que vai ser o desenho da retomada, particularmente do nosso país, se vai ser em U, V, L, etc. Na verdade, hoje, a gente enxerga que já tem, deve acontecer em V, né? Ou seja, a gente caiu muito fortemente, vai voltar. O problema é que essa volta não vai ser exatamente um V, né? Vai ser algo mais aberto, que vai exigir, como eu disse, muito esforço. Se discute, inclusive, questões mais técnicas, né, sobre o fim do neoliberalismo, e se vamos voltar com uma presença mais forte do Estado. Isso deve acontecer. Mas vamos marcar, né, e sendo mais pontual na questão. Hoje nós temos uma expectativa de queda do nosso PIB, né, da produção como todo, da riqueza do país, em torno de 5%, o que mostra que o Brasil, depois de um período de queda substancial, vários anos caindo a nossa produção, começamos a crescer um pouquinho e esse ano a gente tem uma queda muito difícil, né, que vai demorar, vai exigir uma retomada mais longa, infelizmente, né? Tivemos uma reação pontual de crescimento, de expectativa positiva na indústria, no comércio agora nesse período. Temos um ambiente de inflação baixa para os padrões brasileiros, né? Mas ainda na casa de 3,2% ao ano, embora a gente tenha tido uma inflação particular de alimentos que deve atingir o final do ano na casa de 12%, que atinge fortemente as famílias de baixa renda, né? Quer dizer, os problemas financeiros das famílias de baixa renda estão mais agudos, principalmente pelas questões relativas a essa inflação, né, de alimentos. Nós temos um mercado de trabalho ainda muito fraco e que temos potencial queda ainda do consumo com o término do auxílio emergencial. O governo ainda está relutante como vai tratar isso, se vai... o próprio ministro da Economia diz que se houver uma segunda onda, eu acredito que a gente nem tenha saído dessa primeira onda relativa à pandemia, mas se houver um recrudescimento dos números, o governo vai voltar ao auxílio emergencial, que deu um fôlego importante agora nesses últimos poucos meses. E nós temos um caminho muito difícil de solução da crise fiscal, né? Traduzindo isso de forma mais clara, né? Crise fiscal o país está no cheque especial, está endividado, até por conta de tudo que teve que arcar por causa dessa situação que nós estamos vivendo, e ele tem que resolver, né, a situação. Para resolver a situação, quer dizer, ter controle financeiro, controle fiscal, ou seja, ele tem que controlar melhor todas as suas contas para que a gente possa sair dessa situação com um pouco mais de firmeza e talvez até uma velocidade um pouquinho maior. Isso depende fortemente das ações que o governo brasileiro tome a partir de agora, né? Principalmente fazendo força para a realização das reformas, particularmente a reforma administrativa, que é de controle de gastos com toda a máquina pública, né? Em todos os níveis da federação, tanto município, estado e própria federação, próprio governo federal, né? E isso tem que ser muito forte para que a gente realmente não viva uma situação mais dramática do que nós estamos vivendo atualmente. Como você tem visto o comportamento das pessoas que começaram a investir em poupança, em até ações nessa crise? Você acha que é uma tendência esse comportamento acontecer em crises? Qual o cuidado que as pessoas devem tomar nesse momento? Olha, eu achei uma coisa muito positiva, muito interessante. Muita gente aprendeu a lidar um pouco com isso, porque teve a crise assim de forma muito firme, né? Sentiu, como eu disse anteriormente, de forma muito firme. Eu sempre digo, né, a educação, particularmente a educação financeira, pode vir
de uma forma mais simples, mais tranquila, ou pode vir pela pedagogia da dor. Infelizmente, nesse momento, aconteceu a pedagogia da dor, ou seja, nós sentimos fortemente no nosso bolso, as famílias perderam renda, os autônomos ficaram numa situação desesperadora, etc. Então, as pessoas começaram a ter um choque de realidade, dizendo, olha, não é tão simples assim, e não tem muito jeito a não ser nós pouparmos, né? Ou seja, guardar mais dinheiro, nós temos que ser um pouquinho mais previdente. Isso foi algo notado em todos os números relativos a investimentos no país. Nós tivemos crescimento do saldo líquido, ou seja, de depósitos na caderneta de poupança, nós tivemos crescimento e participação de mais pessoas em tesouro direto, né, na renda fixa, e nós tivemos um volume muito grande, até surpreendente, de crescimento de pessoas físicas na Bolsa de Valores. Então, eu vejo isso como algo positivo, algo que faz as pessoas aprenderem como trabalhar com as suas finanças. E tem que ser entendido por todos nós, né? Com a queda de juros, né, os juros históricos no Brasil sempre foram muito altos, né, os tais dos juros reais, né, ou seja, a diferença entre o juros nominal, ou seja, o que é praticado pelo mercado, e a inflação sempre foi algo muito alto no Brasil, fomos campeões muitas vezes, historicamente, e hoje a gente está com juros realmente bastante baixos, né, a taxa básica de juros da nossa economia é de 2%. Isso fez com que essa queda de juros fez com que o rendimento real dos investimentos, particularmente em renda fixa, caísse muito. Ou seja, ganhar dinheiro, ter alto rendimento com baixo risco, isso acabou no Brasil. Então, o investidor, para sair do que eu chamo de roda do hamster, né? Ou seja, para ele poder ter algum ganho real, ele vai ter que aceitar mais risco em sua carteira. Assim, aplicar em renda variável vai ser uma condição, né? E a gente tem que entender que isso significa aceitar mais risco. Mais risco quer dizer, olha, eu tenho possibilidade de ganhar, ter um rendimento maior, mas eu também tenho possibilidade de perder. Então, isso tudo é uma realidade hoje que se impõe e eu estou vendo como positivo. Mas como que as pessoas têm que agir? Não tem jeito, tem que ser inteligente nos investimentos, né? Significa você planejar, ter dedicação e ter conhecimento. Planejar significa você estabelecer as suas metas, estabelecer os seus objetivos financeiros, né? Ou seja, efetivamente colocar os seus sonhos de forma muito clara, como objetivos financeiros dentro da vida familiar, né? Dentro da sua família. Além disso, você precisa ter dedicação. Se você se propõe a poupar, né? A guardar dinheiro, tem que fazer isso de uma forma quase religiosa, né? Para poder justamente atingir os seus objetivos, você ter foco nos seus objetivos. E também tem que buscar, é essencial, você buscar conhecimento. Você aprender sobre os diversos produtos financeiros, os diversos mercados, né? Para você entender que é muito mais fácil você se planejar, se organizar, porque você vai ter efetivamente uma condição melhor, uma vida melhor, a sua família vai ter um melhor grau de bem-estar. Isso talvez seja um ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Quando a gente discute finanças pessoais, ficar dando essas dicas, muita gente entende que nós estamos querendo dizer, seja pão duro, né? Não é nesse sentido. Cada um vive, cada família vive do jeito que quer. Mas o viver do jeito que quer é viver bem financeiramente para ter um melhor grau de bem-estar, para estar bem. Isso não é só uma questão de riqueza, ter muito dinheiro ou não, mas é uma questão de viver bem da forma como planejou viver. Professor Fábio, nós temos diversos retratos de trabalhadores no Brasil. Pessoa jurídica, autônomos e os que têm a carteira de trabalho assinada. Você tem dicas de planejamento para cada um deles? Uma geral para todo mundo, é um momento, né? Organize-se, planeje a sua vida financeira, estabeleça objetivos, né? Seja firme. Agora vamos entender. Quem tem carteira de trabalho assinado
a falar, não, eu estou organizado, eu sei quanto eu vou ganhar, então eu posso relaxar um pouquinho nisso. Não pode. Tem que ser. A crise mostrou que, primeiro, o desemprego pode bater na porta de qualquer um, porque muitas empresas, infelizmente, principalmente no comércio, fecharam ao longo desses meses que nós estamos em isolamento social, combatendo a pandemia. Então, mostrou que a gente precisa ter um grau de previdência um pouco maior, né? Precisa ter mais cautela. Agora, as pessoas que trabalham como autônomos, mesmo que seja MEI ou tenha uma personalidade jurídica, aí, né? Seja uma pessoa jurídica, mas trabalhe de forma independente, essas pessoas que têm maior volatilidade da sua receita, né? Ou seja, tem uma renda variável e tal, elas têm que ser mais previdentes ainda, elas têm que ter um maior grau de controle. Então, preparar o seu orçamento familiar, né? Gastar de forma consciente, ter controle sobre suas finanças é extremamente importante. Eu já ouvi ao longo do caminho e muitas vezes pessoas falam, mas é tão difícil, no Brasil as coisas acontecem de forma tão inesperada e eu sou autônomo. Justamente por isso, né? Ninguém está dizendo que você vai acertar de primeira, que você vai conseguir fazer um orçamento que seja imune a qualquer problema, não. Ao contrário, mas quanto mais previdente você for, quanto mais cauteloso, quanto mais organizado você for, você tem maneiras de saber sair da situação de maneira mais facilmente, né? Justamente porque você está organizado, você sabe onde você pode cortar, onde você tem que se organizar melhor, onde você não pode bobear nas suas contas. E nesse aspecto, é muito importante, em momentos como hoje, que você busque ajuda. Não pode, a gente não pode ser duro nesse ponto e falar, não, eu me viro. Não, às vezes é importante você buscar ajuda. E buscar ajuda tanto do ponto de vista psicológico, que é um momento muito difícil para todos nós, como com especialistas em finanças, etc., né? Entidades, empresas que sejam dedicadas a isso, que possam te ajudar nessa organização e possam te oferecer produtos que você organize melhor a sua vida. Então, como eu disse, a palavra de ordem é organizar, planejar melhor, estabelecer os seus objetivos, ser dedicado e, essencialmente, como eu já falei, conhecer mais, tanto para qualquer tipo de profissional, né? Ou autônomo, ou com carteira assinada, ou sendo dono de um negócio, não importa. Você precisa, nesse momento, ter como base esse tipo de pensamento. Eu preciso me organizar mais. Muita gente fala, dá trabalho? Minha resposta é sim, dá sempre um trabalho, principalmente quando a gente ainda não aprendeu a fazer isso direito. Mas depois de um tempo isso vai se tornar um hábito, vai se tornar algo muito até prazeroso na sua vida e você vai perceber que os benefícios são tão grandes, que vão ser tão bons para você e para sua família, que você vai se sentir muito à vontade com tudo isso e vai achar efetivamente que você está fazendo um exercício interessante e, como eu disse, até prazeroso para você. Tem algo que eu sempre repito, né? De forma geral, quando a gente faz pesquisa e tal, as estatísticas indicam isso, né? As pessoas, as famílias que dizem que têm alto grau de bem-estar, não são aquelas famílias necessariamente ricas, mas são aquelas famílias que vivem de acordo com o que planejaram, estão conquistando os seus objetivos de vida. Isso faz com que a gente se sinta bem, que o ser humano cumpra a sua própria finalidade e se sinta livre, autônomo, consciente, responsável na sua vida, permitindo que viva melhor. Isso sim que é um alto grau de bem-estar. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, quero agradecer muito a Icatu Seguros pela oportunidade, pelo convite. É muito legal falar para todos e, sim, aprendam, planejem, se dediquem, conheçam mais sobre finanças pessoais e tenham uma vida melhor.
Ser feliz é essa busca, é a liberdade de podermos agir e cumprirmos a nossa própria vida. Muito obrigado.